esses dias, há mais ou menos um mês e meio, 2 meses atrás, eu tive um paciente com a M3 real, aquela M3 raiz. E o paciente estava com leuco de mais ou menos 1.900, uma leucopenia, que é o que a gente consegue ver. A minha conduta neste momento é gritar no laudo, falar assim, eu vou gritar, dar um jeito de gritar no laudo que existe isso aqui, aí eu boto lá, blasto barra promielócito anômalo, eu não digo as características, e a outra conduta é ligar para o paciente, vá para o hospital, que eu vou avisar o seu médico que você está indo. Agora me diz uma coisa, quantas pessoas que você conhece que fazem isso também, igual você? É difícil, a gente faz porque a É gente... difícil. É difícil, é difícil. Aí o que acontece? É o que a gente sempre está falando. Tem alterações que elas são alterações que eu falo assim com os alunos, que a gente chama de time Atlas, que são alterações que a gente, se deixar de informar, é um crime. A gente está cometendo um crime se a gente deixar de informar algumas alterações, porque a gente pode matar o paciente por uma falta de capacidade visual, de treinamento do olho. Então, se a gente está trabalhando com hematologia, liberando lâmina, avaliando microscopia, a gente precisa conhecer essas alterações para quando ela estiver presente, você saber o que é e saber qual é a importância dela. Nem todas as alterações elas têm a mesma importância, isso é claro, mas tem umas que são muito mais importantes que outras. Esse paciente mesmo de M3, o paciente poderia estar indo para casa, cair lá e morrer, sangrando. A gente sabe que a M3 é uma leucemia que pode cursar com a CIVD e é muito importante que a gente entregue essa informação o mais rápido possível e que o paciente vá para o hospital. Porque se ele estiver lá no hospital e tiver alguma coisa, beleza. Aí ele já está sendo tratado, mas no mais, aí a gente fala assim, tem alguma sensação, não pode assustar o paciente. Nesses casos, a gente tem que dizer que ele vá para o hospital. Não tem esse de querer, Sem dúvida. nesse momento precisa que ele vá para o hospital, porque a gente está cuidando da vida dele. Porque depois, o laboratório que acaba pagando o pato, se não notifica esse resultado. E isso é uma coisa importante, é que o laboratório precisa estabelecer parâmetros críticos. Então, tem que ter os valores críticos e as características morfológicas são críticas que precisam ser notificadas com urgência. E algumas coisas precisam ficar claras, que muita gente ainda confunde, é que resultado alterado é completamente diferente de um resultado crítico. Exatamente. O resultado alterado é um resultado que fugiu do valor de referência. Um resultado crítico é que o paciente pode morrer. E se o resultado é considerado crítico, você precisa informar esse resultado com a maior brevidade possível. E por isso que é importante também que a gente, quando está no laboratório e quando o paciente vai lá fazer o seu cadastro, que tenha o máximo de informação dele possível. 2 números de telefone, e-mail, o WhatsApp, que seja. A gente tem que ter muita informação, porque tem resultados que são importantes e que a vida do paciente está ali na nossa mão. E se a gente não toma uma atitude, esse paciente pode morrer. E aí depois a família vai lá no laboratório, por que não falou? Por que não notificou? Aí o laboratório perde a credibilidade no mercado, toma um processo e ainda você mandado para a rua. E a depender da situação, a gente entra em contato direto com o médico. E uma coisa muito interessante em relação à hematologia, porque também vai depender muito de cada microscopista, do ponto de vista de que cada pessoa está avaliando ali, entendeu? Por isso que a hematologia também ela é difícil por conta disso. Depende muito do que você vê e é difícil de padronizar. Como o Thiago falou, tem características que a gente descreve, mas nem todo mundo faz dessa forma. E, infelizmente, algumas coisas acabam passando. E, professor, algo que é crítico em relação à parte do laboratório na hematologia é a coloração. Que às vezes a coloração da lâmina não é boa. E muitas coisas acabam passando despercebidas por conta da coloração que a gente não consegue ver. Por exemplo, um panótico para uma lâmina com leucemia. Sabe, tem características que a coloração acaba queimando a lâmina e a gente não consegue ver as características que a gente precisa. A importância de você reconhecer também ter uma boa qualidade naquilo que você trabalha, coloração, lâmina, enfim. É verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. E o próprio microscópio tem que estar bonitinho também, né? Eu tenho mania, o pessoal de hospital me conhece porque eu invado os laboratórios, né? Assim, normalmente porque eu vejo lâmina, né? Como eu te falei, eu vejo as minhas lâminas. E eu vejo no próprio laboratório. Então, eu entro no hospital, já vou invadindo o laboratório. E tem alguns laboratórios que o microscópio é uma tristeza, viu? Eu vou te falar que
É uma tristeza, hein? Escuro, a luz fraca, é uma tristeza. E para você conseguir uma imagem nítida, nossa senhora, é uma luta. Eu acho que eu sou o cara mais insuportável do mundo para microscópio e coloração. Eu acho que não tem ninguém mais insuportável que eu, não. Ah, eu sou tão quanto. Não, o pessoal já sabe. A primeira coisa que eu faço no laboratório quando eu chego é falar, trocou a água, como é que tá a coloração, como é que tá a lâmina. A primeira coisa que eu faço quando eu chego na hemato é saber como é que tá a coloração, como é que tá a lâmina, quero ver no microscópio. Não tem isso comigo, não. Tem que ter tudo isso muito bem definido, porque senão a gente vai deixar passar alterações e ler lâmina e avaliar as células é uma coisa que eu amo fazer. Então, se a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gosta de forma inadequada, é muito ruim, muito ruim. A gente recebe aqui no Atlas muitas imagens, o pessoal manda no direct pra gente assim, falando, o que é isso? Professor, você precisa ver o campo de leitura que o pessoal manda pra gente. É difícil, é difícil. A gente já e não aumenta, né? O Instagram também não aumenta. Eles ficam mandando hemograma, eu não leio nada, porque o Instagram não tem amplificação, né? Eu não consigo ler nada dessas fotos, não tem. E a gente recebe, eu fico assim, meu Deus do céu. Olha, a gente já fez uns 3, 4 vídeos falando de coloração e campo de leitura aqui. Porque além de tudo isso, professor, um bom microscópio, uma boa coloração, você precisa estar no campo adequado da lâmina, porque a depender do campo que você está, a morfologia da célula ela não é preservada, você não consegue ver nítida as alterações, não consegue avaliar a morfologia. A depender do campo, você não avalia a morfologia de hemácia, você não consegue avaliar o leucócito. Você precisa de um campo ideal com as hemácias e leucócitos bem distribuídos, não tão afastados nem tão juntos, tem que ser naquele campo ideal. Aqui, ó, o filho da gente aqui, ó. Ah, isso aí. A gente não fica sem. Não fica sem, não. E esse aqui é muito bom, ele tem uma luz de LED e é branquinho, assim, é muito bom, muito bom. E assim, é o que a gente fala, a gente gosta demais de microscopia, a gente gosta muito de hemato, e a gente tenta conscientizar as pessoas que uma coloração adequada, uma lâmina bem feita e um microscópio bom é essencial. A gente tem um grupo que a gente chama de Time Atlas, Sim. que são alguns alunos nossos especiais que estão lá. E aí a gente, muitos ali usavam o panótipo rápido, só que a maioria a gente conseguiu que eles mudassem o corante. A gente conseguiu que eles convencessem o chefe, o dono do laboratório, o coordenador gerente a mudar o corante, de tanta gente ficar todo dia. Muda o corante, corante ruim. E hoje, as pessoas que estão lá com a gente são pessoas que estão extremamente críticos em relação a isso. Quando alguém manda uma coloração ruim, ele já fala, olha, faz de novo, cora de novo, esse campo não tá bom. Porque Exatamente. Essa mentalidade de ter criticidade e de não dizer qual é a célula em campos ruins é extremamente importante. E a primeira coisa que a gente coloca na cabeça dos nossos alunos é isso. Você precisa ter um bom corante e não dá para fazer avaliação em um campo inadequado. O tempo todo. Às vezes o pessoal fica muito preocupado também com o tempo, sabe? Às vezes a lâmina não ficou boa, mas eles querem dar um jeito de ler a si mesmo por conta do tempo que você tem para liberar. Mas é melhor você atrasar um pouco o seu resultado do que você fazer a leitura de uma lâmina que não é adequada, que é totalmente inadequada. Isso não é prudente. Tipo, a consciência não deveria permitir deixar fazer sabe? Uma conduta dessa. A gente recebeu esses dias lá no grupo do Time Atlas, uma colega mandou mensagem assim, ela falou, estou emocionada. Depois de 20 anos trabalhando com o laboratório, eu consegui ver pela primeira vez minhas alterações de uma síndrome mielodisplásica. Tinha uma célula com hipogranulação, que ela nunca tinha conseguido ver por conta do corante. Então ela estava muito agradecida da gente por ajudar ela a mudar a sua vida profissional a partir de uma coloração. Olha para isso. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de estar sempre querendo o melhor, trabalhar com qualidade, porque não adianta você querer. E muitas vezes, as mensagens que a gente recebe de dúvida é só por conta da coloração do campo. Se tivesse com a coloração ideal em campo inadequado, eles nem teriam aquela dúvida. Então é difícil. E vocês, na verdade, vocês são a primeira fonte de racionalização, né? Porque eu lamento falar para vocês que, do ponto de vista da formação dos médicos, cada vez mais o hematologista está virando um prescrevedor de quimioterapia, entendeu? Todo mundo está muito preocupado em atender e os ganhos são muito pequenos, então tem que prescrever, fazer relatório.
E eu acho que cada vez, eu vejo com tristeza isso, cada vez menos o hematologista está se dedicando a ver lâminas. E isso faz com que a gente acabe usando muitos recursos. Então, quando eu falei para vocês que eu vou para a imunofenotipagem, são exames caros, são exames que têm peso para o sistema, né? E vocês, quer dizer, ou os hematologistas, inclusive, que podem ter aula com vocês, eu acho que vocês são uma grande fonte de ensino para os médicos também.